Vamos lá então agora, abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, Lucas, capítulo 15. Vamos ler então a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde ele desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Preste atenção. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ele ouviu música e dança e perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. Então, o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de ter desperdiçado o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. Queridos, eu não sei como está escrito na sua Bíblia, eu comentei isso de manhã, se você tem uma versão mais antiga, talvez uma versão João Ferreira de Almeida, vai ter um título ali no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. E você vai ver o título, imagino que de muitos, o título vai ser a parábola do filho pródigo. É como esse texto ficou conhecido, a parábola do filho pródigo. Mas eu queria sugerir, e talvez você já ouviu isso, mas eu queria sugerir que na verdade, essa parábola não é sobre um filho pródigo, mas é sobre um pai pródigo. Porque quem surpreende através das suas atitudes nessa parábola, e quem na verdade demonstra uma característica que não havia sido encontrada, ou que não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar, é o pai. O pai que tem um filho, que pede a herança para o pai, para ir embora, o que dentro da cultura judaica era a mesma coisa de dizer para o pai que queria que ele morresse, e ele pega a sua herança e vai e gasta tudo. Mas quando esse filho volta, o pai o ama, o abraça, o beija e restaura ele a família. Depois tem um outro filho que não foi embora,
mas vivia na casa do seu pai achando que era um escravo e vivendo como um servo. E que não comemorou a volta do irmão porque tinha inveja ou ciúmes. E esse pai foi lá fora e buscou também esse irmão mais velho e mostrou para ele: tudo que eu tenho é teu. Você só precisava ter me pedido. Na verdade, então, eu quero propor que essa história é a história de um pai pródigo. Um pai que nos foi revelado por Jesus. E eu quero, nessa noite, falar sobre isso com você. Eu quero um pouco mais, se a misericórdia e a graça do Senhor estiverem comigo, revelar o amor do Pai por você. Neste lugar, gerar ainda mais paternidade sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, e de quem é o Pai que vai ao encontro do Filho e abraça Ele, e de como nós podemos viver como filhos recebendo esse abraço do Pai. Essa é a mensagem, como a gente pode viver no abraço do Pai. A gente tem um tempo já, agora que eu fui ungido pastor, né? Há pouco tempo. Mas já faz um tempo que a gente ministra a palavra, a gente foi líder de jovens, líder de adolescentes, professor de escola teológica, de EBD, enfim. E nessa jornada, a gente percebe que, em geral, assim, existem duas coisas que são os maiores problemas da humanidade. Com todas as pessoas que você for conversar, lá no seu trabalho, às vezes até pessoas próximas a você, sempre que você for aconselhar alguém, tentar entender pelo que a pessoa está passando, entender as suas dificuldades, os seus problemas, quando a gente vai na origem do que a gente vive, dos problemas da sociedade, do que a gente acaba encontrando na origem dos problemas, a gente vai ver que a maioria deles surgem, ou se não todos, de duas coisas: problemas relacionados à paternidade e identidade. Então, os ciúmes, as guerras, as contendas, as brigas, as invejas e todas essas situações que nós encontramos, geralmente, se você for buscar a essência do problema, está problemas relacionados à paternidade e à identidade. E às vezes os problemas relacionados à identidade, na verdade, estão ligados à paternidade. Então, por isso que a gente, como igreja, tem falado e vamos continuar falando sobre paternidade. Nós falamos no nosso Retiro Renovo, nós falamos no Retiro de Transformação, nos grupos de crescimento, e sempre a gente está vendo o Senhor renovar, trazer coisas novas e curar vidas através desse entendimento de quem Deus é. Então o Senhor colocou no meu coração nessa noite, a partir desse tema de paternidade, de que Ele quer nos trazer para perto dEle, para que a gente possa viver em um novo nível de intimidade com o nosso Pai. Eu creio que o Senhor, como de manhã, agora à noite, quer nos curar neste lugar. Curar a nossa visão de paternidade, curar a nossa visão sobre nós mesmos, a partir desse entendimento e a partir de uma nova possibilidade da gente viver junto ao lado do Pai, no abraço do Pai. Você quer conhecer e estar mais próximo do Senhor? Eu sei que eu quero. Então, para a gente poder trabalhar isso, eu quero começar com você, colocando alguns pontos aqui que são importantes para a gente refletir. E depois disso, então, eu vou colocar, então, a gente conversar sobre como a gente pode viver no abraço do Pai, amém? Antes eu queria só trazer algumas coisas para você aqui como uma introdução para que você possa olhar para dentro de você e aí a partir disso a gente conseguir depois curar coisas, transformar, abrir nosso coração para que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, venha mudar situações aqui dentro. Então, eu convido você a abrir seu coração, a se colocar neste lugar onde o Senhor pode trabalhar em você, não o Marcelo, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo neste lugar, que Ele tem algo a fazer em nós. Eu quero começar então falando disso que eu comentei, né? De como a paternidade, ela é uma situação. A orfandade espiritual, ela é um grande problema na humanidade.
Essa palavra, isso é importante, orfandade, o sentimento de orfandade espiritual, de não conhecer a Deus, de não ter a Deus como Pai, ele é um dos maiores problemas que a gente acaba enfrentando em nossa vida. E hoje, eu creio que as pessoas que estão aqui, vocês, a maioria de nós já teve um encontro com o Senhor, e nós já fomos adotados na família de Deus, amém? Antes eu vou avançar, eu vou ler um versículo para a gente poder salientar isso antes. Vamos lá, Romanos capítulo 8, né? Romanos 8, versículo 14. Vamos novamente ver esse versículo. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? Filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que eu recebo o Espírito? Como que eu posso receber o Espírito Santo? Existe um caminho. Quem é que envia o Espírito Santo a nós? Jesus. E como que a gente recebe? Através da fé em Jesus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Olha a palavra que ele usou. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. O que eu vou fazer? Quando eu chegar lá, eu vou enviar para vocês a promessa que é o Espírito Santo. Então não tem muito segredo aqui. O Evangelho é simples. Se você crê em Jesus de verdade, você confessa seus pecados e você pede por salvação a Ele, você fala com Ele, como está em Romanos 11, com a sua boca confessa. O que acontece? O Espírito Santo ele vem habitar em você. Então, essa realidade está sobre nós neste lugar. Se você crê em Jesus, você confessa a Jesus, você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, aqui está dizendo que você é filho de Deus. Ponto final. Se você recebe a Jesus e ao Espírito Santo por causa da fé, você passa a ser um filho de Deus. Você não é mais órfão espiritualmente, você tem um pai. E aí o texto continua, versículo 15. Pois vocês não receberam ao crer em Jesus? Ao crer em Jesus, vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós podemos chamar, ou chamamos, Abba Pai, Paizinho. Essa é a realidade. Então em Cristo a gente é adotado, e você já sabe disso, mas eu quero que você saiba não aqui, eu quero que você saiba aqui. Eu quero que saia daqui e venha para os seus poros, para os seus membros, de que você é filho de Deus. Amém? Por que isso é importante? Porque quem não é filho de Deus ainda vive em orfandade espiritual. Quem não foi adotado como filho em Jesus, está vivendo como um órfão de Deus ainda. Mesmo que você possa ter um pai biológico, físico, eu estou falando aqui sobre orfandade espiritual. Lucas capítulo 12, ou Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, tem um momento que Jesus ele para com os discípulos e ele começa a falar sobre provisão, sobre confiar em Deus. E ele diz assim, olha, vocês veem os lírios? Por acaso os lírios eles tecem roupas? Não, mas eles se vestem de forma bela. E ele aponta, olhem os pássaros. Você já viu algum pássaro criando um celeiro e guardando comida? Não, mas Deus cuida dos pássaros. Não deixa que falte o alimento. Não deixa que falta o que os lírios do campo precisam para crescer, o que os pássaros precisam para viver. Deus cuida. Aí ele olha para os seus discípulos e fala, vocês valem muito mais para o Pai do que qualquer pássaro ou qualquer erva do campo. Ele diz, vocês valem tanto que o Pai sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. E aí vem o ponto que eu queria que você focasse, que vai
trazer um entendimento em nossa mente. Ele fala: sendo assim, quem vive com medo e com preocupação com o que comer e com o que vestir, são os que não têm a Deus. Jesus diz: são os pagãos, os que não conhecem o Pai. Ele diz: vocês que me ouvem, que são meus discípulos, vocês agora são filhos de Deus. Como filhos, vocês não mais vivem procurando riquezas ou preocupados com o alimento de amanhã, não. Vocês vivem a partir da realidade do reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo assim, irmãos, a gente pode criar muitas tribos, os flamenguistas e os vascaínos, né? Tem umas tribos aqui, né, Rodrigo? Os palmeirenses, que são gente boa, os flamenguistas aqui, mais ou menos. Então, tem as tribos, a gente faz essas... Estou te ajudando, Rodrigo. A gente faz essas separações, né? Agora na Copa, os que torcem a favor do Brasil e tem os que torcem contra o Brasil. Tá tudo certo. O pior é os que torcem para a Argentina, esses que são os piores. Então a gente cria tribos, ok? É normal, mas Jesus diz assim ali, ele está dizendo, olha, mas na perspectiva do céu, só existem 2 grupos de pessoas. Os que já foram adotados pelo Pai e os que ainda vivem como órfãos espirituais. Os que já foram adotados e agora sabem que tem um bom Pai, que somos nós, amém? E muitos que ainda vivem procurando o Pai, como órfãos espirituais. E mesmo que a gente esteja na segunda condição, nós agora somos filhos, na prática o que acontece é, por causa do tempo que a gente viveu como órfãos espirituais, existem coisas que ainda estão na nossa vida. A gente já está na casa do Pai, nós já fomos adotados por um bom Pai, temos acesso à mesa dele, mas por causa do tempo que a gente viveu sem um pai espiritual, órfãos espirituais, tem coisas da antiga vida, do antigo modo de ver e de pensar e de viver, que a gente traz para a mesa do Pai. Que a gente está vivendo na casa do Pai, mas ainda mantendo as coisas de quando a gente era órfão. E aí, por a gente trazer essas coisas para a casa do Pai, a gente não vive aquilo que o Senhor quer. Nós já somos filhos. Já temos essa condição, mas ainda agimos muitas vezes como órfãos espirituais. É como o livro da realeza que a gente estava lendo como liderança, né? E aí o pastor Chris Vallotton, ele fala quando ele adotou um filho, ele adotou um adolescente para viver na casa dele. E ele fala algumas características que marcaram, que é, como ele adotou esse adolescente já em uma idade bem avançada, ele já era quase um jovem, né? Um jovem adulto, sei lá, quase em idade adulta. Demorou muito para que ele mudasse padrões de comportamento que ele tinha da época que ele foi órfão. Por exemplo, ele fala que muitas vezes na janta à noite, depois de jantar, ele escondia a comida e levava para o quarto. Por que ele escondia a comida e levava para o quarto? Porque tinha medo de faltar. Quando um dos outros filhos ganhava um presente, se ele não ganhasse o presente, ele se sentia inferior. Ou muitas vezes ele achava que ele ganharia um presente que seria inferior porque ele não merecia. Embora o pai que o adotou tratava ele da mesma forma, mas as características daquela vida de orfandade ainda estavam influenciando ele aqui na casa do Pai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E muitas vezes nós estamos nesse caminho. Na verdade, eu vou dizer assim, todos nós estamos nessa jornada. A verdade é que todos nós ainda, em menor ou em maior escala, em menor ou em maior quantidade, temos em nós características dessa vida longe de Deus e de orfandade. E eu marquei aqui algumas coisas que uma mentalidade de orfandade espiritual geram, tá? Coisas que podem ser geradas na nossa mente, na nossa forma de ver, por causa de uma orfandade espiritual. A primeira delas é uma briga por provisão. Quando nós temos a mentalidade de órfãos espirituais, a gente briga por provisão. A gente briga por causa de dinheiro. A gente briga por causa de recursos.
Uma coisa que quando nós somos órfãos também, ainda de mentalidade, né, de órfãos espirituais, a gente pode estar na casa do Pai, mas brigando por atenção. Estamos na família de Deus, mas nós ainda brigamos por causa da atenção do Pai. Porque a gente quer conquistar o amor do Pai ainda. Outras características que a gente pode ter. Podemos estar já na mesa do Pai, mas ainda viver com medo. Porque ninguém nos protege, ou porque a gente tem medo de não ser protegidos. De estarmos sozinhos. A gente pode estar aqui e ainda, mesmo na mesa do Pai, não saber quem a gente é. Não ter nossa identidade. E por não termos uma identidade em Deus, nós somos levados para qualquer lado. Um dia eu estou aqui, o outro dia, se me falarem algo diferente, eu estou lá, e eu não sei quem eu sou. Porque eu ainda não conheço o Pai de fato, ou não deixei que Ele molde a minha identidade. Então pode ser uma característica. Eu queria que você olhasse para a sua vida, como você vive. Será que não há alguma dessas marcas em nós? Por causa de uma mentalidade de orfandade espiritual, muitas vezes nós andamos sem direção. Porque quem dá a direção e propósito é o Pai. Então nós podemos estar na casa do Senhor mas qual é o meu propósito? Qual é a minha direção? É o Senhor quem traz isso para nós. Nós podemos estar na família de Deus com os irmãos espirituais, mas não termos empatia. Porque crescemos num lugar onde não tínhamos irmãos espiritualmente falando, né? Num lugar que nós não éramos amados, aceitos, e essa mentalidade de orfandade pode estar aqui, e aí você vive na casa do Senhor e não consegue ter empatia pelas pessoas. Não consegue ter disciplina também, que é o pai que nos ajuda com disciplina. Pelo menos na minha casa era o meu pai que me trazia disciplina. Chegava da escola, ele já dizia, a mochila é em tal lugar, o sapato tira aqui na porta, a roupa do uniforme você tira, dobra e bota no guarda-roupa ou no lugar específico, para depois poder assistir TV, ou poder comer. Tinha ordem. E eu aprendi assim, né, amor? Até hoje é assim lá em casa. Você vai lá, o meu sapato tem o lugar que eu coloco lá. Eu aprendi com meu pai. Eu tiro a minha roupa, eu dobro, eu guardo. Pro bem e pro mal, né? Porque aí também o extremo é ruim. Porque aí quando alguém não é muito organizado, Às vezes a Sheila, ela deixava o sapato lá assim na entrada. Quando a gente se casou, aí aquele sapato... Por que o sapato está aqui na entrada? Aqui não é o lugar. Então, é bom, a disciplina é boa, claro. Mas também se nós podemos ter experiências de paternidade que foram tão fortes ou tão disciplinares ao ponto de também gerarem excessos em nós. E no Pai e em Deus nós aprendemos sobre a disciplina segundo a medida do reino do céu, segundo a medida do Senhor. Que a disciplina é muito boa, mas ela não é maior que as pessoas. O amor às pessoas supera a disciplina. Amém? Só exemplos aqui. Você pode já estar na mesa do Pai, mas como eu falei, estar ainda tentando provar seu valor. Ainda precisa ser reconhecido pelas pessoas, sendo que Deus já te amou e te aceitou. E por último, como eu comentei, você pode também estar ainda buscando aceitação para pertencimento da família, sendo que você já está aqui. Amém? Então, queridos, essas são formas que a gente pode viver. Mas o Senhor quer nos levar para o lugar onde a gente vive no abraço do Pai, e aí a partir disso, essas características de orfandade, elas vão ser curadas em nossa vida. Você quer chegar nesse lugar? Eu quero. Eu contei de manhã, tem coisas que a gente carrega que às vezes a gente nem percebe. Depois eu vou entrar nisso, vamos lá, senão eu vou me perder aqui. Então o primeiro ponto para que a gente possa viver no abraço do Pai é a gente receber esse abraço da forma correta. O filho pródigo, né, ou o filho, na verdade, que foi desperdiçar as riquezas, quando ele chega, o que o pai faz? O pai vai e dá um abraço nele. Abraça ele, dá um beijo nele, recebe ele na casa. Mas tem o filho mais velho que estava ali o tempo todo. Estava ali na casa o tempo todo, mas ele se via como um servo. E por causa disso ele não desfrutava do abraço do pai. E aí eu imagino que se ele olhasse para o pai abraçando o outro irmão, ele se sentiria mal, com raiva, com ira. Mas o abraço do pai estava disponível para ele.
Mas ele escolheu viver como servo. Mas nós vamos escolher viver como filhos amados do Senhor, amém? Para isso, Jesus fala em Lucas, capítulo 18, versículo 16. Olha o que ele fala. Lucas 18, 16. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Então, como que eu devo viver na casa do Pai, recebendo esse abraço? Eu devo viver na casa do Pai, recebendo esse abraço como uma criança, que depende do Pai, que primeiro, crê no Pai, crê nele, segundo, confia nele, sabe que ele é bom e fiel, e terceiro, depende dele. Precisamos crer, confiar e depender. Mas muitas vezes a gente tem atitude na casa do Pai de adolescentes. Sabe o adolescente quando ele chega ali na idade? Eu pelo menos passei por isso. Hoje de manhã eu falei, eu vi uns ali se cutucando assim. Mas geralmente quando a gente chega ali nos 13, 14 anos, a gente chega naquela fase que a gente não quer mais andar com os pais. Não acontece assim? Tem vergonha do pai, da mãe? Ah, mãe, não me dá um abraço na frente das pessoas. Não me dá um beijo na frente das pessoas. Não quer sair na foto com o pai e com a mãe. Por quê? Porque acha que já está grandinho. Já é um adolescente. Mas é uma besteira, porque depois que a gente cresce, a gente tem vontade de voltar para o abraço do pai, não tem? Quantas vezes eu, depois de velho, meu pai não tinha característica de dar um beijo na gente, de abraçar, mas depois de ele estar velhinho, eu também, quantas vezes eu chegava, meu pai me abraçava, me beijava, uma coisa que eu não vivi na minha infância. E eu amava, eu gostava disso. Então a gente não pode ser como adolescentes, que têm vergonha dos pais ou do nosso pai. A gente precisa amar ele e depender dele e dizer: pai, eu estou aqui, eu quero um abraço mesmo. Eu quero que o Senhor me pegue no colo. Eu dependo do Senhor. Então, Jesus estava dizendo para aquele bando de fariseus e dizendo assim: olha, vocês acham que são muita coisa porque conhecem a lei, mas só vai entrar no reino aquele que se fizer como uma criança e entender que nós somos dependentes do Pai. Nós dependemos dele. É pela graça, pela misericórdia, pelo amor, é pela bondade dele que nós somos conduzidos à mesa e ali ele nos cura. Mas é porque o Senhor nos ama. Então nós precisamos voltar a esse lugar, irmãos, lembrar deste lugar, aonde a gente ama estar na presença do Pai, onde a gente não tem vergonha do abraço dele, onde a gente ama conversar com ele. Estão entendendo? A gente precisa se fazer de novo como crianças. Para que a gente possa viver no abraço do Pai, a gente precisa, primeiramente, se fazer como criança para receber o abraço. Então esse é o primeiro passo. Abraço só recebe na intimidade. Para eu receber o abraço de alguém, eu preciso o quê? Chegar, ser íntimo e chegar perto. Se eu for dar um abraço na minha esposa, eu consigo abraçar ela daqui? Posso fazer até no ar assim, né? Mas um abraço de verdade, eu vou ter que chegar lá perto dela. Para viver no abraço de Deus, a gente precisa de intimidade com Ele. A gente precisa chegar perto dEle, andar com Ele. Primeira coisa é isso. Para viver nesse lugar, onde a gente tem nossa paternidade curada, e a gente desfruta e vive no amor de Deus, a gente precisa aprender a voltar para o Pai, a buscar intimidade com Ele, a ter alegria neste lugar onde o Senhor pode nos abraçar, se aproximar da gente. Precisa ir para esse lugar. Primeira coisa é isso. 1 João 4, 12, versículo 12 e 13, ele fala: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus ele permanece em nós. O seu amor chega em nós à expressão plena. Versículo 13. Deus nos deu o seu Espírito com prova de que permanecemos nele e ele em nós. João está falando sobre um amor que permanece. Não um amor que é movido por encontros ocasionais.
não é sobre reuniões, é sobre intimidade, sobre permanecer com Ele, estar com o Senhor. Porque é maravilhoso estar aqui na casa do Senhor. Aqui é um ambiente onde a gente escuta a música, os louvores, escuta a palavra, a gente chega, é cumprimentado, é recebido na porta, recebe um abraço dos irmãos. É lindo, é maravilhoso estar aqui. Esses encontros são importantes. Mas para a gente viver no abraço do Pai, no lugar de realmente cura, nós precisamos permanecer em um relacionamento de intimidade com o nosso Pai. E isso necessita de intencionalidade. Assim como um casamento. Qual é o ciclo natural do casamento? Se nós não formos intencionais. Quando a gente está namorando, é tudo um mar de rosas, né? Alegria, o marido compra rosas, compra flor, compra chocolate. A Shiri sempre pega no meu pé e me lembra que quando a gente era namorado, eu ia de a pé, eu não tinha carro nem nada, eu ia lá de a pé no trabalho dela, só para caminhar com ela até em casa. Aí eu deixava ela em casa, porque a gente não podia entrar, era só a caminhada mesmo, deixava ela em casa e voltava a pé para a minha casa. Ela fala, e às vezes eu levava ainda buquê de rosas, Marcão. Vou dar um segredo aqui para os maridos, acho que eu já falei isso, mas vou lembrar você, quando você for dar rosas para sua esposa, um presente, chocolate, flores, eu vou te dar uma dica. Você não entrega em casa, você manda no trabalho dela. Fica a dica aí, tá? E ela fala que eu fazia isso, mas com o tempo, o que acontecia? Ou aconteceu, se a gente não cuida, o que acontece? Nem sempre agora eu quero caminhar para buscar ela. Se não tem o carro, já dá preguiça já. Ah não, amor, pega a chave, tu dirige, vai lá. Não é verdade? Então o curso natural não deveria ser, mas é, se a gente não ser intencional, o curso natural dos relacionamentos é a gente ir esfriando. E assim é o nosso relacionamento com Deus também. Por isso que eu falo, precisamos ser intencionais. O que é ser intencional? É tomar decisões. Você precisa se decidir. Você quer mais de Deus? Você quer caminhar com o Pai? Então você toma atitudes que aproximam você do Pai. Que vão colocar você nesse lugar de intimidade, de permanência na presença do Senhor. Você se coloca nos lugares onde Ele está. E aí eu vou então para o próximo ponto, que é, para que a gente possa viver no abraço do Pai, a gente precisa viver e andar na luz do Senhor. João, capítulo 3, versículo 19 ao 21, Jesus está falando com Nicodemos e ele fala assim, olha só. A condenação se baseia nisto. A luz de Deus, ela veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ela faz a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta o Pai como o Pai das luzes, está lá em Tiago. Ela fala, e aqui o próprio Jesus fala que Ele é a luz do mundo que veio e se fez carne. Então Deus, Ele é uma luz. Ou seja, Deus, Ele é a verdade. E por Ele ser a luz, a verdade, conforme a gente se aproxima dEle, o que acontece? Ele vai revelando a mentira em nós. Conforme a gente se aproxima da luz e da verdade, Ele vai iluminando-nos. Ele vai nos iluminando. E aí, nesse processo, Ele vai também mostrando para nós aquilo que precisa ser transformado. Mas Jesus está falando assim, olha, mas tem um grupo de pessoas que não quer que a sua escuridão saia. Eles, na verdade, preferem fugir. Mas aqueles que são filhos de Deus, que somos nós queremos se aproximar do Pai, para que Ele mostre em nós aquilo que precisa melhorar, para que o Pai possa curar as nossas feridas da alma, para que o Pai possa curar nossas enfermidades, para que Ele possa curar a nossa orfandade do passado, para que Ele possa transformar a nossa vida. De manhã eu dei o exemplo da camisa, né? Imagina que você tem uma camisa branca
e ali caiu uma sujeira, um molho nessa camisa branca, sujou ela. Se você pega essa camisa suja e você leva ela para um lugar escuro, onde não tem nenhuma luz, e você pega assim a camisa que ela está com aquela mancha lá no peito, tá? No escuro. Você vai conseguir ver a mancha? Sim ou não? Não. Mas a mancha está ali? Tá. Você só não está vendo. Agora, se você pega a camisa e leva para um lugar bem iluminado, o que vai acontecer? A mancha ela vai ser vista. Ela já estava ali? Já. Mas na luz ela foi revelada. Então é isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo que tem um grupo de pessoas que tem pecado e outro que não tem pecado. Não, ele está dizendo, tem um grupo que tem pecado e foge do Senhor, e tem um grupo que tem pecado e se aproxima do Senhor para que os seus pecados sejam revelados e possam ser curados. Nós vamos permanecer no abraço do Senhor quando nós praticarmos e sermos intencionais e ter um relacionamento com Ele, e também quando a gente se expor à luz de Deus. Mas como o sol, você está com frio, se você vai no sol, você se aquece? Sim ou não? Sim, né? Um dia de sol quente e você está com frio, se você vai lá no sol e fica exposto à luz do sol, você vai esquentar o seu corpo. Nesse processo você faz alguma coisa no sol? Sim? Não. A luz do sol vai esquentar você. O que você teve que fazer? Ir até o sol. Teve que pegar a sua perninha, levantar da sua cadeirinha ou do seu sofazinho e caminhar até a sua varanda, aonde o sol estava brilhando, para que lá você possa receber da luz do Senhor. Assim é, da luz do sol, né? Assim também é em relação ao Senhor. No relacionamento com Deus, o Senhor quer que a gente se aproxime, pegue a nossa perninha, levante da nossa cadeirinha de comodismo e que a gente vá em direção a Ele, porque Ele tem a luz que cura a nossa vida e transforma a nossa vida. Amém? E aí a gente consegue viver no abraço do Pai. Esse é o segundo ponto. Vamos lá. O que mais eu preciso fazer que é importante? Eu preciso ter percepção de que o Senhor, Ele está comigo o tempo todo. Eu não vou adentrar aqui por causa que o nosso tempo está correndo muito. Mas esse terceiro ponto é importante. É a gente ter essa percepção de que o Senhor está comigo o tempo todo. E nesse processo eu preciso aprender a valorizar o que é importante para o Senhor, e Ele vai valorizar aquilo que é importante para mim. Eu comentei, né? Quantos aqui já tiveram sonhos e o Senhor abençoou a sua vida? Por que o Senhor faz isso? Porque aquilo que é importante para você se torna importante para o Pai. Da mesma forma, a gente deve buscar o coração que aprende o que é importante para o Pai, para que eu possa viver o que Ele quer. Quando meu pai era vivo ainda e quando eu era bem pequenininho, às vezes eu acordava domingo de manhã bem cedo. Eu era uma criança meio esquisita. Então, ali umas 6h30 eu estava acordado já junto com meu pai. 7 horas às vezes. E aí o meu pai, ele gostava muito de ver TV. E aí domingo de manhã passa o quê? Isso é no sábado, né? Era no sábado, não é? Pequenas empresas, grandes negócios. Como é que tu sabe disso, Jane? É só mais de 30 que sabe isso aí. Mas no domingo passava o Globo Rural. Tinha também um programa de pesca, não era Pesca e Companhia, alguma coisa assim? Isso era no domingo ou no sábado? Era domingo também? Ah, então aí, ó, eu acordava e eu assistia Pesca e Companhia com meu pai. E Globo Rural. Te pergunto, será que eu, uma criança, gostava de Pesca e Companhia? Até hoje eu não gosto de pescar. Até pesco, assim, né? Pela companhia a gente até vai pescar, agora pescar mesmo. Mas por que eu levantava para assistir Pesca e Companhia com meu pai? Porque eu queria estar com ele. Não era o Globo Rural que me chamava a atenção, era estar com meu pai. Assim a gente deve ser em relação ao Senhor. Não é o que o Senhor vai fazer por nós, é quem Ele é, estar com Ele. O que o Senhor ama, o que o Senhor quer, o que o Senhor gosta. E aí eu busco conhecer isso e estar com Ele. E eu estava ali com meu pai, isso é importante também, né? Porque muitas vezes, por causa dessa nossa antiga mentalidade de orfandade espiritual, a gente vive querendo fazer coisas, né? Então eu preciso fazer algo
para ser aceito e para as pessoas me amarem. Então a gente está sempre tentando achar alguma forma de agradar as pessoas. E Deus não é assim, mas muitas vezes a gente quer agir assim com Deus. Eu falo nos primeiros passos, eu digo assim, não há nada que você pode fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. O amor do Pai, ele é incondicional. Amém? Mas muitas vezes isso nos fere. A gente não gosta disso. A gente preferia que a gente pudesse comprar o amor dele. Essa é a verdade. Porque a gente não sabe viver no lugar onde a gente não compra, não oferece nada em troca, onde só recebe. A gente fica até às vezes sem jeito. Porque a gente aprendeu, por causa da mentalidade de orfandade, que eu preciso sempre fazer alguma coisa. E o Sérgio às vezes pega no meu pé. Quando eu estou conversando com ele, ele fala, tu já está perguntando como, né, Marcelo? Eu tenho muito isso na minha cabeça, agora eu estou me lembrando aqui, Ana, misericórdia. Eu sempre quero achar a próxima coisa. Tá, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí às vezes ele fala, não, você não faz nada, agora você vai confiar em Deus, você vai desfrutar, você vai passar pelo processo. Mas não, eu quero fazer alguma coisa. Mas estar com o Pai muitas vezes não é fazer nada, é estar com o Pai. Não é sobre falar, é sobre estar com Ele. Quando eu sentava lá no sofá para ver o Globo Rural, eu não ficava conversando com meu pai, até porque se eu conversasse, vocês diziam, fica quieto, menino. Ele queria ver a TV. Mas só estar do lado dele. Estão entendendo? Esse lugar do abraço do Pai é um relacionamento onde a gente pode sentar-se com o Senhor. E você não precisa ficar falando. Você diz, Senhor, eu estou aqui contigo. Vamos lavar a louça juntos? Você lava a sua louça. Aí você escuta uma música quando você tiver um tempo. Outro momento você para, lê a Bíblia. Escuta se Deus, o que Deus está te falando através da palavra. É crescer neste lugar onde eu não preciso desempenhar na presença de Deus. Eu não preciso dizer palavras bonitas para que Ele esteja comigo, ou para ser aceito, ou para que Ele faça o que eu quero. Né? A gente tenta fazer palavras bonitas porque eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Não é sobre isso. É sobre estar na presença dEle. Amém? Esse é o lugar onde o Senhor, meu Deus, se pudesse fazer isso entrar na nossa mente, até na minha, muitas vezes eu estou lá de novo fazendo coisas para ganhar o amor do Pai. Mas se a gente puder colocar isso na nossa mente, nosso coração, viver dessa forma, recebendo o amor do Pai, desfrutando do amor dEle, da presença dEle, o Senhor mudaria a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade, amém? De filhos que sabem quem são em Deus. E a partir disso, são filhos também que amam e buscam os outros irmãos. Porque o filho mais velho ficou na casa do pai. E eu te pergunto, quanto tempo o irmão dele ficou fora? Quantas vezes esse irmão buscou o irmão dele? Nenhuma. E às vezes a gente também está na casa do pai, mas não está preocupado que os nossos irmãos estão lá fora. Mas quando a gente se torna filhos amados, que vivem no abraço do Pai, a gente pode chegar para o Pai e dizer, Pai, eu vou buscar o meu irmão. Eu vou trazer ele de novo para o abraço do Pai. A gente vai comemorar junto a volta dele. Por quê? Porque a nossa identidade está curada, porque a gente é amado, a gente sabe quem a gente é. O novilho que foi morto para o filho mais novo não era o novilho do mais velho. Tinha um novilho para o mais velho, você entende? Tem algo para você, você não precisa do que é do seu irmão. Não fique desejando aquilo que é seu, ou contrário, aquilo que não é seu. Porque o que é seu, Deus já tem para você. O Pai, Ele não tem falta na casa dele. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se preocupem. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar para buscar. E lá há muitas moradas. Há lugar para você, há lugar para mim, há lugar para o Rodrigo, há lugar para todos que estão lá fora. Esperando para a gente trazer todos para a casa do Pai. Amém, queridos? Se coloque de pé. O Ministério da Música pode vir.